Vocês estão renovados? Talvez está perguntando, o que o apóstolo está fazendo aqui? Davi disse, vale mais um dia na sua casa que 1000 anos de qualquer outro. Quem ama papai, meu filho, quer ficar na casa do pai. Davi disse, vale mais um dia em sua casa, do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Mais vale um dia no átrio da sua presença, do que 1000 anos em qualquer outro lugar. Eu não consigo entender os crentes que ficam em casa. Tem condição de ir para a igreja, tem saúde, tem força, e prefere ficar em casa. Eu falei, Senhor, tu quer que eu pregue? E pregar eu sou fominha, prego mesmo. Mas eu falei, Senhor, quer que eu pregue? E de repente eu vi o Espírito ministrando em pessoas aqui dentro. Eu falei, eu tenho que subir. Esses dias nós temos visto o impacto, o efeito que esse evento fez nas atmosferas espirituais. O Senhor falou para mim assim, no Brasil inteiro, vocês foram vistos. E agora em diante vocês vão ter que ter muita cautela. Porque mexeu com a bala dos portais do inferno. Os portões do inferno. Vocês têm que entender que a adoração que ecoou, o sacrifício que saiu desse lugar, quando ele sobe para as atmosferas espirituais, ele abate o que está no ar. Ele derruba o que está no cosmos. Ele desobstrui os caminhos que os demônios impediam nas esferas espirituais para que almas recebam da bondade, da misericórdia, da glória de Deus, que ela já está sobre toda a terra. Há uma porta que se abre. E você tem que entender que o sonido, a adoração que a gente leva para o céu aqui, ela abate as hostes que estão à nossa volta. Muitas pessoas vão sendo salvas, que talvez você nunca vai saber aqui dentro, mas por causa das nossas orações, por causa dos nossos sacrifícios, elas estão sendo libertas. Vocês estão entendendo? Você tem que entender que Jesus, antes da ascensão dele, disse uma coisa: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Em Apocalipse diz, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Ele tem toda a autoridade de abrir e fechar, de fechar e abrir qualquer porta, qualquer tipo de porta, até os portões do inferno. Porque Apocalipse diz que a chave da morte e do Seol, do abismo, está na mão do Cordeiro. Está nas mãos dele. A chave da morte, ela não está na mão do diabo. Você consegue entender isso? Então você entende que se você declarar e as suas orações subir o trono, e por causa das tuas orações ele pode usar essa chave e soltar qualquer pessoa da tua família que está no inferno, qualquer alma aprisionada dentro do inferno. Quanta experiência tive de ser arrebatado para dentro do inferno? E o Senhor falou, você está vendo? Quando você clamar, elas vão ser libertas da região do inferno. E o Senhor lhe conta com as orações da igreja. Porque as nossas orações é que movem as mãos dele. Somos nós que temos essa autoridade. E nós temos que usar a autoridade que ele deu para interceder pela salvação de almas. Entenda muito bem, as suas intercessões, ela é tão grande como as suas obras. Porque as intercessões, elas são obras santas, fala obras santas. Santas. Elas têm que ser feitas. Essa é a função dos sacerdotes. É sacrificar e interceder. Interceder ao favor do próximo. Se compadecer do seu próximo. Ensinar ao seu próximo. Isso é ser sacerdote. Deuteronômios capítulo 32. Vamos ver o que o Pai vai me dar aqui. Um capítulo fortíssimo aqui. Quem achou, fala amém. Quem não achou, fala mais um pouquinho. Fala, espera mais um pouquinho.
Quem achou, fala amém. Senhor, nós te agradecemos pela sua unção. Te agradeço pelo mover que vai se desencadear. Te agradeço por tudo que o Senhor fez esses dias. E nós precisamos continuar batalhando e perseverando, ó Pai. Tome teu servo, minha boca. Espírito de revelação e sabedoria e conhecimento. Venha sobre teu servo e sobre esta igreja, para nos edificar e nos dar instrução para nossa mente, nosso coração, para que venhamos viver por intermédio da sua santa palavra. Eu te amo, Jesus. Eu te adoro. Obrigado, Jesus. Você sente? Versão King James na tela. Me acompanhe pela King James, é melhor. Vou dar um conselho para vocês. Melhor Bíblia de leitura do Antigo Testamento, até Novo. Mas no Novo você vai ter que se adaptar. É a King James atualizada. Amém? Eu digo isso porque eu nunca fui de ler a King James, anos atrás, né? Hoje só leio King James. Eu nasci na Pentecostal, então você era a revisada, a Almeida, né? A Almeida tem uma tradução muito boa. A Bíblia de Estudo Pentecostal, ela é maravilhosa. Então, aconselho você ter ela também. Ela é muito boa. É muito boa. Mas nenhuma Bíblia tem o que a King James tem. Nenhuma. O entendimento que ela produz em você é mais profundo que as outras traduções. Aí eu lembro um dia que o Senhor me deu uma visão. Eu estava em oração, eu tinha minhas Bíblias de leitura. Isso faz, acho que 5 anos atrás ou mais. O Instituto estava nem construído no Rio de Janeiro. Aí o Senhor mostrou a King James na minha frente e falou assim, esta aqui eu aprovo. Porque ela tem o meu nome. Aí, isso faz 6 anos atrás. Naquela época, eu comprei a King James. E a King James, ela conserva alguns nomes do Senhor, do nosso Deus, em hebraico. E você tem que entender que o hebraico, ele não é só um idioma dos homens, da terra, criado na terra. O hebraico original, sem o que foi reformado no período da Babilônia, ele é uma letra, é um idioma celestial. Ele tem no céu. Ele tem no céu, porque o nome do Eterno é pronunciado em hebraico. Aí, eu me lembro como comecei a ler King James. Comecei a abrir meu entendimento, fiquei maravilhado e fui embora. Comecei a me acostumar com a linguagem dela, que eu era acostumado com a Almeida. Então, eu sabia muito versículo de cor na Almeida. Tive que... A King James é mais difícil você gravar certos versículos, porque o entendimento dela é mais profundo. A Almeida ela tem algumas palavras de impacto. Ela tem impacto, mas ela não tem profundidade. Aí, estou lendo a King James. Quem pegar, pega, hein? Isso aqui não é para todo mundo que eu falo, não, hein? Estou lendo. E mergulhado, naquela época, uma época maravilhosa na minha vida. Ou época boa na minha vida. Época sensacional, porque não tinha o instituto ainda aberto, fazia reunião nas casas com os irmãos, estava começando ainda a construção. Então era um tempo que eu me dedicava muito ao Senhor ali. Ficava um tempo especial com Deus, né? Não tinha filha, não tinha bebê. Então tu pensa o louco. Tu pensa num louco na rua. Era eu. Eu disputava com os meninos, falava, vamos ver quem ganha mais alma para Jesus hoje? E meu filho, fazia de propósito os policiais nas barricadas, parando. Eu falei assim, eu vou fazer ele me parar. Aí eu dava uma paradinha com o carro, fazia de propósito alguma coisinha para chamar a atenção. Ele disse, parar. Aí chegava os policiais, rodavam meu carro. Falei, que bom que vocês me pararam. Eu tenho uma palavra de Deus para o Senhor. Aí comecei. Aí no mesmo dia, aí eu andei de carro com o bispo meu comigo. Ele já tinha acabado de chegar no Rio de Janeiro. Falei, mais um lá, vai me parar, olha só.
Senhor, que aquele homem me pare. Aí eu já comecei a dar uma paradinha com o carro, fica meio suspeito, né? Dá uma de suspeito. Aí o cara, pode parar. Aí me parou, era um comandante da polícia do Rio de Janeiro. Esse documento, por favor. Tem muito sangue na tua mão. Mas só um sangue que pode limpar você do sangue que está sobre a sua vida para te libertar, para você não perder a tua alma. É o sangue de Jesus Cristo. E o Senhor me fez parar aqui, eu sabia que o Senhor ia me parar. Quando eu te vi de longe, eu falei, Senhor, que aquele homem me pare. Eu tenho uma palavra para ele, tu está me dando. Ele falou assim, será que é possível? Tudo é possível que crer. Ele vai te lavar, vai te salvar a sua alma. Eu creio. Eu falei, a graça é suficiente para salvar a sua alma. É assim que você evangeliza. É nas situações que parece que elas não são oportunas. Esse é o momento que Deus te colocou ali. Então você tem que aproveitar o momento. Um dia eu saí de casa, 0 de noite, só fui no mercado comprar uma coisa que estava faltando, fazer uma comidinha para elas. Aí a lei seca me parou, perto da minha casa. Falei, lei seca, cara, que chato. Eles são muito chatos. Para o carro daqui, assopra o negócio. Falei, vou ter que descer, que é obrigatório. Desci. Então, um sargento à minha frente, acho que era o sargento Felipe. Ele assopra aqui. Assoprei. Você está normal, tudo bem. Falei, está tudo bem não. Foi Deus que me parou aqui. Vocês nunca me pararam aqui. Hoje vocês me pararam. Sabe por quê? Porque Deus manda te dizer que tem uma obra na tua vida assim, homem. E comecei a entrar na vida dele. Aí o cara, rapaz, essa semana, ele falou esse mês, 3 vezes a pessoa falou isso para mim. Então, segue em frente, porque Deus está te chamando. Seu trabalho aqui é temporário. Você é um pregador do evangelho, comecei a profetizar. É assim que você tem que impactar a pessoa. É assim que você tem que impactar uma pessoa. Falou, tem que ser evangelístico. Então, quando eu estou para isso mesmo, eu sou muito louco. Mas quando me tem uma oportunidade, eu estou na rua, eu não perco a oportunidade. Você não pode ser tímido. Amém? Ela é uma oportunidade de ouro na sua vida. Então você tem que ser destravado. E ser determinado a passar a paixão e o amor e a salvação para essa alma. Que uma palavra, se você causar um impacto ali. Porque Paulo diz, faço de tudo para persuadir os homens à fé. Não converter, persuadir. Tem pessoas que você vai ter que persuadir para trazer aqui dentro, para depois ela se converter. E tem que ser assim mesmo, né, missionário? Tem que persuadir. Tu vai lá, olha, Deus me trocou para trazer esse pão, esse lanchinho para você comer. A pessoa não quer nem saber de Jesus nem nada, mas o seu ato persuadiu ela. Você vai persuadir, vai trazer, depois ela se converte. Então você tem que entender que nem todo mundo se converte como você prega. Não. Mas você tem que convencer, tem que persuadir a pessoa. Então é assim. Várias vezes faço isso. Eu lembro quando eu disputava com os meninos, quem vai ganhar mais alma para Jesus, né? Quem vai conseguir evangelizar mais? Aí eles começaram a pegar o macete. Eu estava na fila parado, olha ali, ó, tá cheio de alma para vocês, ó. Vai lá e entra. Então a gente destrava, a gente ajuda. Assim, tinha um casalzinho de love ali, tá parando no banquinho, eu passei. Oi? Aí fui embora. Aí esperei alguns minutos. Eles me viram passando de volta, estou indo embora. Agora eu estou saindo, saindo de shopping, indo embora. Esperei mais alguns minutinhos. Falei, agora é a hora. Aí eu voltei. Opa, desculpe incomodar vocês. Vocês repararam que eu passei aqui e fui para lá, depois voltei? Sim, fiz. Eu não consegui sair desse lugar. Aí eles falaram assim, sabe por quê? Vou dizer uma coisa. Porque Deus me parou e mandou dizer uma palavra para vocês. Eu posso sentar aqui rapidinho? Pode. Já era. Quando eles veem isso acontecendo, você já impactou a mente. Porque você criou um choque de realidade para dar acesso. Você teve acesso. Então você cria um choque de realidade. E rapaz, você quer para pegar sobre evangelismo aqui? Aí você cria um choque de realidade da pessoa. E nisso, ela impacta ela. Eu comecei a entrar na vida daquele jovenzinho. Aí eu saio desse local, isso só num dia, tá? Estou falando de comandantes, tudo num dia só. Só num dia.
Se eu contar cada história que aconteceu em um dia, você não acredita. Aí eu saio do shopping. Aí o bispo estou saindo comigo. Aí foi resolver uns problemas de documentação, não comigo. Aí atravessar para outra galeria, tinha um segurança. Olhando pessoas, entrevistando. Aí foi passar. Fiquei bem perto dele assim, são que horas? Da hora. Aí eu falei assim. Aí eu cheguei bem perto do ouvido dele assim, segurei ele assim. Assim te diz o Senhor. Comecei a entrar na vida dele, vou te arrancar desses pecados na tua vida. E pá, ele é de Deus, é de Deus. Deus manda te dizer, eu não quero saber de hora nada aqui não. Deus mandou chegar perto de você para te dizer isso aqui assim. Ele, obrigado irmão, eu creio. Volta para o Senhor. São essas coisas que faz toda a diferença. Essas coisas faz toda a diferença. Alguém Deus está falando aqui dentro, hein? Então não espere ser consagrado evangelista para você ser um evangelista. Se tem uma coisa que eu comecei a fazer no início da minha caminhada que destravou meus dons proféticos, foi evangelismo. Evangelismo e intercessão. Rapaz, isso aqui te acelera. Vai para as casas de oração, vai com as irmãs orar nas casas do povo, para tu ver só que tu deu um profético que não abre. Abre. Tu chega na igreja e tu é aberto. Quanto mais você lidar com o público, quanto mais você orar presencialmente, abençoando, os dons vai descendo, vai destravando. Aí depois fica perto da igreja. É rápido. Fala, eu tenho que gerar uma associação com as almas. Você tem que se associar, socializar, servir. Assim, ó. São os melhores evangelistas. Os que têm proximidade de uma pessoa. O teu dom se torna muito mais rápido. Quanto mais proximidade você tem das pessoas, mais o dom profético, principalmente da profecia, de revelação, ele é assim, ó, palavra de conhecimento e sabedoria. Vá. Amém, amém? Agora, você quer ver o seu dom ser usado em uma categoria mais violenta, com mais profundidade? Quem quer ouvir? Quer ouvir ou não quer? Treinamento profético aqui hoje, gente. Evangelismo, hein? Eu já ia falar com vocês já. Eu lembro que eu me vesti igual um testemunho de Jeová. Blusinha para dentro da calça, cintinho, usar uma bolsinha do lado aqui, calça social, fechadinha assim. Então, eu tinha cara de testemunho de Jeová. Aí um dia eu fui no Morro do Alemão evangelizar com as irmãs da igreja, da Assembleia. Aí elas estavam me esperando já lá dentro. Eu peguei uma moto lá embaixo, é o mototáxi, né? Aí o cara perguntou, você é testemunho de Jeová? Eu falei, sou quase isso. Eu falei, tá igualzinho, cara, testemunho de Jeová? Eu falei, ó, tem que subir tal lugar. Aí eu peguei de moto e foi embora. Olha o segredo. A gente só foi lá no topo aonde estava o tráfico violento. Era sinistro aquele lugar. Aí eu entrei. Com as irmãs lá, as negonas autônomas baixinhas, as mulheres bravas, rapaz. E a gente entrava para orar mesmo, para quebrar o capeta, para expulsar o diabo, aquela coisa toda, que é violento. Então a gente ia numa missão de casa por casa, tá tudo marcado, aquela coisa toda. Os vizinhos, aí eu entrei. E eu era mais novo. Quando tem escassez e urgência, e aonde a morte está imperando, é neste momento que o Senhor te usa numa potência, numa profundidade, porque a urgência abre a profundidade. Você não está aí. A urgência, ela abre a profundidade. A necessidade, ela abre os dons. Então, quando eu levo as pessoas para evangelizar no Nordeste, por que é tão forte a abertura do chamado delas? Porque naquele momento, a escassez e a urgência, ela destrava o dom de cura, de revelação, de pregação, destrava. E Deus nos usa de uma forma ainda muito maior. Por quê? É raro alguém vai fazer quase não existe o que a gente faz ali. Praticamente não existe. Aqueles lugares onde nós fomos evangelizar da forma, então, o poder de Deus que caía publicamente ali dentro, e a forma que Deus usou nossos irmãos do evangelismo, é sobrenatural, irmão. Sobrenatural. Então, quando é que Deus começou a me usar muito nas ruas? Eu comecei a entrar em lugares ainda com mais urgência. Aí entrava lá no Morro do Alemão. E aquelas pessoas ali, filho, muitas casas que a gente entrava, é assim, estão de pé hoje, talvez se você voltar mês que vem, já não estão nem mais juntos, nem existe mais. O negócio é rápido. Tem gente que morre, o fluxo de morte é muito rápido, de destruição. A pessoa se junta, fica 3 meses, tu volta em casa, já não existe mais família.
Ali é puleiro de gato, assim, ó. É sinistro. A cultura de favela e das mais... É pesado. Pesadíssimo. Então você entra, o impacto do dom é tão violento para aquela pessoa que não tem como dizer que não é Deus. Então quando eu começava a entrar nos lares assim, desse nível de onde tinha morte, nível de feitiçaria imensa sobre aquelas pessoas ali que tinham que ser quebrada, começava a revelação. Aí eu entrei no outro grau. Aí Deus começou a me revelar os nomes. Então a primeira casa que eu entrei, acho que essa foi a primeira vez da minha vida. Eu era bem jovem, acho que eu tinha 19 anos. Que Deus começou a me revelar os nomes. Aí eu entrei, estou com as irmãs de oração, E as irmãs boas, experiente, né, veterana. Aí eu atrapalhei elas, eu falei, tem um negócio para falar aqui. E elas não gostaram, não. Aí como Deus começou a me usar. Eu falei assim, moça, eu vejo uma moça chamada Amanda, cabelo vermelho, em cima de uma moto com um rapaz chamado fulano de tal. Quem é? Nossos melhores amigos. São eles que estão amando um laço de morte para a tua vida e teu esposo. E Deus manda dizer assim, 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 vai tirar da tua vida, Eu vejo uma moto assim, assim, um laço desse jeito, ele estava marcando por causa disso, disso, disso. Aí falou, é verdade. É verdade. Aí Deus começou a me usar. Por quê? Para quebrar mortes, as mentiras. Aí desci daquela casa inteira na segunda casa. Deus me deu a segunda revelação. Começou a profundidade. Aí abria para mim assim, ó, a foto. Eu falei assim, uma foto aparecia na minha frente. E eu via o nome das pessoas, roupas e quem eram. E eu nem sabia quem aquela família, que as pessoas estavam na minha frente ali. Nem sabia quem era, que estava cheio de gente na casa. Eu falo assim, ó, o Senhor está desfazendo a grande obra de feitiçaria de morte nessa família aqui, ó. Eu não sei quem é o dono dessa casa. Eu vejo uma foto assim. Dentro dessa foto tem 5 pessoas, uma pessoa por nome de fulano de tal, não lembro agora o nome que eu falei. Fulano de tal. A cor do cabelo dela é assim, assim, assim. Eu vejo uma foto e essa família está assim, 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 são as pessoas, o nome é esse, e ela é uma macumbeira, e você sabe que ela é feiticeira. É verdade ou não é, mulher? É verdade. É minha prima. Falei assim, ela que está fazendo a feitiçaria para destruir teu casamento, a tua vida, ela te odeia. Ela tem inveja contra você. E assim, 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 e todo mundo já começava a chorar. É verdade, é verdade. Esse é o nível do dom profético que tem que se desatar para que os incrédulos possam crer que Deus está falando. Isso é palavra de conhecimento. Amém? Então, dali, eu comecei, aí aquela unção, olha o que eu provei. Aquela unção estava sobre mim. Voltava ao meu trabalho normal, de semana, ia trabalhar. Aí eu visitava a casa de algumas irmãs, o pessoal, para a gente orar, já começava a descer. Quem é fulano de tal, Everson, assim, assim, que anda com esse menino, com o teu filho? Tem um jovem assim, assim, falou, o filho dele é meu amigo. Ele assim, assim, está te levando para pecar assim, desse jeito, assim, assim. Estou te falando? Eu não te falei? Olha lá, Deus revelou o nome. E Deus começava a me revelar o nome. Então, é uma dimensão que se abre no seu espírito. Mas quando é que você vai ter isso? Se você não trabalhar. Quer dons, quer profundidade, mas não trabalha. Não leva o evangelho. Quando você começa a fazer o ídolo, que você começa a ver. Vocês já têm autoridade, vocês têm unção assentada sobre vocês. Mas a unção que está de serviço guardada, ela só se manifesta quando você trabalha. A sua unção de comunhão você manifesta aqui, você recebe, você chora, você quebrando, tu fica em casa, ela te mantém, te dá acesso à voz de Deus, você se alimenta da presença de Deus pela unção de comunhão. Mas não passa disso. Mas a unção que ela vem para te usar na terra, que ela está sobre você para trabalhar, ela só se desperta quando você começa a orar, a pregar, a profetizar, a evangelizar, a interceder. Aleluia! Amém? Se assusta não. Deus conhece a sua vida. Ele sabe tudo que você precisa. Mas aquilo que você quer que os homens vos façam, fazer vós primeiro. O mesmo princípio se aplica. Quando você faz para os homens, Deus faz por você. Fala, eu tenho que fazer. Então não adianta tudo que você recebeu aqui dentro desses dias, e você só guardar para você. A fé disso está em você. É visível. Eu estou vendo em muitas pessoas aqui essa fé. Está em você. O brilho, o rosto de você está brilhoso. Porém, a manifestação disso depende da sua ação agora. Quando você começar a falar,
O que você viveu, o que você experimentou, o que está em você, isso começa a se manifestar. E repete comigo, quanto mais eu manifesto a unção de Deus, a presença e o poder de Deus, quanto mais é manifestado através da minha vida, mais isso me toma. Isso se volta para você. O que você dá a volta. Ou seja, vai chegar um ponto na sua vida que a unção, ela jorra, ela trabalha interruptamente na sua vida. Por quê? Porque você não é só agora uma pessoa que trabalha. Você se tornou um sacrifício vivo. Sacrifício vivo. Você anda com isso. Você dá choque. A unção carrega. Aonde você vai, ela está com você. Aí vira uma capa sobre a sua vida. Você tem um manto de uma unção sobre a sua vida. Porque continuamente você está trabalhando no altar, está trabalhando em prol das pessoas, liberando o reino de Deus, o Evangelho, da glória de Jesus. Então, o Evangelho, não existe poder maior no céu e na terra. É o Evangelho. O Evangelho nos foi dado. O Evangelho eterno nos foi dado. Quando você libera o Evangelho, você traz vida, você traz poder e você recebe isso. Você recebe daquilo que você dá. Então você tem que aprender de alguma forma ou outra. Você tem que liberar o favor de Deus na sua vida. Fala o favor de Deus. Tem pessoa que talvez sempre você nunca, talvez vá lá no Nordeste, talvez nunca vai lá. Mas tem pessoas que ela nos envia lá. E parte desse galardão é delas. É delas. O grande erro de muitos é não investir no reino de Deus. Eu invisto o meu melhor no reino de Deus. O tesoureiro está aqui, está de prova. Eu peguei mais de 90% das primícias que me deram. Ou tudo, né? Falei, isso aqui pode ficar para a igreja, para as crianças pobres. Não levei um centavo do congresso, a não ser para pagar uma coisa que nós estamos fazendo para fazer. Coisa básica. Peguei todas as primícias e devolvi. Por quê? Porque eu precisava honrar ele num nível que isso fica em testemunho. Eu já entendi o que Deus faz na vida de um homem justo. Então, quando Ele me pede algo, eu falo, deixa tudo. Envia para as igrejas para levar os pobres, para abrir caminho para o evangelismo e trazer essas famílias para dentro da igreja. Porque nós levamos... Olha só, Deus está falando de evangelismo aqui, em missão, hein? Não posso nem forjar. Não tem como. Tem como. Nós somos os pés deles, braço deles, perna deles. Nós entramos em lugares e a pessoa não tem perna para ir para a igreja. Não tem força, não tem ânimo, não tem saúde, não tem um centavo. Não tem um tipo de recurso. Nós entramos em lugares e tu olha assim, está aprofundado nas trevas da miséria. Nas drogas, na maldade, na dor, na amargura. Elas não têm força, não adianta você ir lá e pregar, Jesus te ama, e ministrar, é bom. Fizemos muito isso, mas elas não conseguem sair. Porque elas estão sem perna ainda. As pernas delas não têm força. Tanto jugo, de tanto pecado que essas pessoas estão. Elas estão aprofundadas na iniquidade. Você olha para elas, o jugo é tão grande, que só você pegando no colo, tirando a força e levando para a igreja. Elas até querem, mas não tem perna, não tem braço, não tem força. Você tem que pegar no colo e colocar na igreja. É isso que nós fizemos no Nordeste, é isso que nós fizemos nas favelas várias vezes, no Rio de Janeiro e outros lugares. Levar recurso. É para isso que existe o financeiro, trazer justiça na terra. Então, eu tenho um testemunho na minha vida. Eu tenho um testemunho glorioso de 2 anos da minha vida, que Deus fez na minha vida. 2 vezes Deus mandou fazer grandes cruzadas dentro do Nordeste. Isso mudou a minha vida. Isso mudou a minha vida. Isso me dava coisas para me provar, para ver o meu caráter e o meu coração, aonde estava. Ele falou assim, dê tudo o que eu te dei. Dê tudo para o Nordeste.
Podia ter comprado terreno, podia ter montado estrutura, podia ter feito tudo. Eu falei, tudo que eu te dei nesse ano, isso vem na sua vida para te provar. Só depois que eu dei que Deus falou isso comigo. Mas também o que eu recebi depois disso na minha vida. Então, as coisas elas já estão determinadas para Deus derramar na sua vida, mas você sempre será posto à prova. Abraão, ele era herdeiro das promessas que o Altíssimo fez para ele. Mas só teve um momento para aquilo perpetuar. Ainda não estava perpetuado. Faltava um juramento. Faltava um juramento. Deus deu Isaac. Depois, no tempo, Abraão pega o seu único filho, Gênesis 22, a quem você ama. O seu único, a quem você ama. Ele tinha Ismael. Deus olha o íntimo do teu coração que você ama. Quando Deus olhou para dentro de Abraão, só existia Isaac. O seu único filho. Leve. E quando ele ia matar e imolar o menino, a voz daquele arcanjo no céu, o guardião de Israel. Abraão! Por 3 vezes. Abraão! Não faça mal ao menino. Aí o que o guardião disse? Fala, guardiões. Porque agora eu vejo que tu temes ao Deus vivo. Portanto, assim te diz o Senhor. E veio, juro pelo meu nome. Juro pelo meu nome. Perpetuou uma aliança com Abraão, eterna. E nós somos hoje filhos de Abraão pela fé, por causa dele. Por causa daquele homem. Ele é um dos motivos que nós estamos aqui. Ele é um dos motivos que veio o descendente de Abraão. Ele veio, Jesus Cristo. E Paulo diz em Gálatas, nós somos filhos de Abraão e herdeiro das promessas feito a... Então você tem que ter as mesmas obras de Abraão. Os mesmos atos de Abraão. Jesus falou para os fariseus daquela época, os judeus, falou assim, se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as mesmas obras. Mas vocês fazem as obras do seu pai, o diabo. Vocês são filhos de Abraão, nada. Vocês são filhos do diabo. Vocês são homicidas, mentirosos. Vocês têm por pai o diabo. Abraão não era homicida. Quem está comigo fala amém. Então escute o que eu estou falando aqui. Algo Deus está falando com pessoas aqui dentro. Tu quer o mais de Deus, mas o que você faz mais para Deus? Esquece, meu querido. Não vem barganhar dentro do Evangelho, não. Evangelho é justiça, prática. Tiago disse para você, livro de Tiago, o que adianta você dizer que tem fé? Vai colocando os versículos para mim na tela aí. E você não tiver obra. O que adianta você só orar pela alma e você não quer evangelizar uma alma? O que adianta você chorar para um pobre e nunca levar nada para um pobre? Deus está te olhando, sua oração é linda. Uau, que legal. Mas e aí? Ele não só intercedeu, ele se entregou por você. Ele sofreu no seu lugar. Ele se entregou por você. Ele te deu o exemplo para você. O amor teve obras, manifestou na cruz do Calvário. Amor sacrifica. O que comprova que a sua fé é verdadeira é o sacrifício e a obra que vem dela. Do que adianta, meus caros irmãos, alguém proclamar sua fé se não tem obras? Acaso essa fé pode salvá-lo? Próximo. Se um irmão ou uma irmã estiverem necessitados de roupa ou passando por privações de alimento de cada dia, vai. E qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e comeis, satisfazei-vos, porém, sem lhe dar alguma ajuda concreta, do que adianta isso? Do mesmo modo, em relação à fé, por isso só, se não for acompanhado de obras, está morta. A minha pergunta é, você disse que tem fé. Isso não é questionável, você tem fé.
Mas a questão é, está viva ou está morta? Você tem fé, mas está viva ou está morta? É o que eu mais vejo os cristãos falando. Eu tenho fé em Deus. Tem obras, tem sacrifício, tem atos de justiça. Caso contrário, está morta. Porque vem da carne. Ela não transcendeu para o Espírito. Não está sendo uma fé espiritual adequada ao reino de Deus que te leva a praticar o que ela te pede. A fé é prática. Você quer o fruto do Espírito, você tem que orar por isso e você tem que trabalhar em cima disso com a fé. Então você tem que vencer a carne, o pecado, pela fé. Praticando, fala, pratica a justiça. Pratica o fruto. Então não espere que ele cumpra obediência no seu lugar. A obediência vai gerar para você, sabe o quê? Fala, o favor da presença, que ela te regenera e ela te restaura. Quando eu comecei no caminho da obediência, eu fui aprendendo a ser transformado, eu passei todos os estágios. Quando eu aprendi a fazer ato de justiça para os meus irmãos, o pobre, na igreja que eu era, assembleia, eu não ensinava isso. Não tinha ensinamento sobre isso. Minha igreja não dava cesta básica para as pessoas. Era uma igreja pobre, normal, se autossustentar, pagava o seu aluguel, mas não passava disso. A igreja estava nada dessas coisas. Eu comecei a aprender a ouvir no Senhor. Ouvindo. Eu lembro, meus 18 anos, 17 para 18 começou. 17 anos para 18, Deus começou a me ensinar. Eu estava no monte orando. Eu ia descer, passar alguém perto de mim. Deus falava assim, oferte para ela R$20. Mano, Deus mandou te ofertar isso aqui, que é o dia da sua passagem para você ir para casa. Várias vezes fiz isso, cansei de fazer isso. Eu me revelava o quanto a pessoa precisava. Dela. Irmão, obrigado, eu estava aqui orando a Deus para Deus me providenciar para mim ir para casa. Toma. Vai embora, acabou. E de repente, as coisas se moviam a meu favor. Portas se abriam a meu favor. Recursos começavam a chegar financeiro para mim. Era dessa forma que Deus fazia. Um dia, bem jovem, estava recém-casado, morando numa casa, no primeiro mês. Que ele deixou, fica o primeiro mês, depois a gente vê, a gente acerta a questão do aluguel. O dono da casa falou para mim, cuida aí para mim, faz a obra aí, mês que vem a gente conversa. Entrei na casa de aluguel, com a minha esposa. Era casa mal assombrada. Aí entrei. Primeiro mês. Aí eu lembro que eu tinha feito uns serviços lá para o pessoal do hospital, quando eu trabalhava de carteira assinada, naquela época. Jovenzinho. Eu fui lá receber um dinheiro, era R$70. O pessoal que fez o serviço me pagaram R$70. Na época era bastante dinheiro, R$70. Hoje é como se fosse R$7, R$70, né? Aí peguei R$70. Aí eu estou embora, atravessando o campo. Aí vi uma irmãzinha de longe, com um caderninho na mão. Oh, meu de Deus, varão, você está aqui. Aí me conhecia. Você pode me dar uma ajuda? Falei, o que foi? Preciso de R$20. Estão tantas pessoas para fazer a festa para as crianças lá da comunidade. Disse assim, você pode me ajudar com R$20? Posso. 70, tirei 20 e dei. E fui embora pelo campo, sobiando isso. Aí quando cheguei na esquina e saí do campo, encontrei uma outra irmã. Deus está falando com alguém aqui. Aí eu encontrei uma outra senhora, empurrando um carrinho, que eu conhecia também, que eu ia pegar nas igrejas pentecostal, então tudo me conhecia. Ô varão de Deus, varão de guerra! Me abraçou, começou a conversar comigo. Só que na hora, quando abraçou Deus, o Senhor falou, oferte a ela. Só que nesse momento eu fiquei quieto. Falei, será que é da minha mente, da minha cabeça? Falei, será que é de mim isso aqui? Aí eu olhei para ela. E fomos conversando. E ela foi indo. É duro quando Deus permite a pessoa abrir a boca e você não fez antes. Dói. Ai, porque... Não, não fala nada não. Aí ela falou assim, irmão Robson, você tem alguma coisa na sua casa para comer? Porque eu estou andando até agora nesse sol, procurando alguma casa para dar de comer para meu filho e para mim, minha filhinha. Eu não tenho nada para comer em casa. Falei, mano, vamos lá em casa. Aí o negócio se estreitou. Porque se eu obedecesse antes, só seria R$50. Mas, aí, justiça.
Vamos lá em casa. Aí foi, em casa, abri minha despensa, peguei miojo, peguei biscoito, peguei um copo de água, peguei as coisinhas, dei para os filhos dela, como e dei a oferta. Isso aqui Deus me mandar dar R$50. Mas isso aqui é um extra. Aí escute o que aconteceu. Passamos uns dias, recebo uma ligação. Robson, pode fazer um serviço para mim? Quanto é que você cobra para montar tantos computadores assim? Eu já estava começando só a trabalhar em casa, já saí do serviço já. Eu estava ficando independente em casa. Vai dar tanto. Não, tá certo. Passa a mãe que pega o dinheiro e te paga à vista. Eu recebi, eu acho que, eu não sei, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, umas 20 vezes a mais que eu tinha dado para ela. Isso na semana seguinte. Aí, tá bom. No decorrer daquilo ali, saí do emprego. Isso tudo na mesma época. Saí do emprego, fiquei naquela casa. O dono da casa, Robson, você está na minha casa? Cuida para mim. Você não precisa pagar nenhum aluguel. Você fica o tempo que você precisar nessa casa. E não precisa me pagar nada. Não, mas vou te contar o que aconteceu antes dessa ligação. Deixa eu te contar o que aconteceu. Chega um homem, bate no meu portão. Abre, era um mendigo. E ali não existia mendigo. Tem pessoas pobres, mas mendigo não tinha. Ok? Eu nunca vi aquele homem à minha frente. Nem sei quem ele era. Ele entrou no corredor. E onde eu morava era no fundo. Ele foi lá até o fundo e bateu no meu portão. Ele me achou. Tantos portões para bater, ele achou da minha casa. Oi, desculpe incomodar o senhor. Ele abriu um saco preto assim. Aí meteu a mão no saco. Naquele saco grandão só tinha um pouquinho de sal. Ele falou assim, você está vendo isso aqui? Eu estou pedindo aqui comida, ajuda, porque eu preciso comer. Isso aqui foi aquela irmã dali que me deu. Ela falou que só tinha esse pouquinho de sal para dar. Eu falei, espera só um pouquinho. Dentro. Arroz, feijão, biscoito. Isso aqui é para o senhor. Aí sorri para mim. Irmão, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Aí eu dei, e dei de mim assim. Dá vontade de esganar essa mulher que deu esse saquinho para ela. Eu falei, eu não consigo acreditar. E era uma crente. E era crente, olha só. Não vou nem falar de que denominação era. Aí, colocou lá dentro. Aí eu coloquei. Aí eu falei assim, quando o senhor sair aqui no portão, se eu vou entrar, já vou aqui atrás do senhor aqui. O senhor vai sair aqui no corredor, e era um pouquinho longo. O senhor vira para a direita aqui, vira para a esquerda, 2 ou 3 na frente, eu vi uma casa verde. Tu vai lá no portão, bate lá e chama o senhor Ulício, o homem do bolo, que é meu pai. Que meu pai era o distribuidor do bolo. E vou te contar, hein? Estava no monte, encontrei uns homens de Deus. Estou conversando com eles assim lá no centro, lá, a gente tinha feito uma reforma linda, o centro de recuperação. Pô, foi bonito aqui dentro, eu passei meio desde madrugada, é lotado de homens assim, né? Eu estou conversando com eles, assim, meu pai já deve passar o quê para ajudar vocês aqui já? Quem é seu pai? Meu pai é o irmão Ulício, conhece o senhor Ulício, presbítero Ulício? Não, tu é filho do Ulício. Tu é filho do Ulício. Não acredito nisso. Pessoal, ele é filho do Ulício. Opa, o homem do bolo. Cara, teu pai matou a nossa fome tantas vezes aqui nesse lugar, cara. Teu pai, rapaz, se não fosse aquele bolo, a gente não teria que comer tanto assim, começou a falar. Hoje nós temos acesso lá, panificador, e pegamos bolo, e aquele bolo até hoje nos sustenta aqui dentro da casa de recuperação. Eu falei, rapaz, mas era tanto amor, eles falando do meu pai, mas tanta graça. Aí eu estava falando da obra que eu tinha que fazer no monte. Ó, se você precisar, pego todos esses homens aqui, nós vamos lá fazer a obra do teu monte e não precisa pagar nada. Nós vamos lá e vamos fazer porque você é filho do irmão Ulício. E você que é filho de Deus? Tem que representar. Quem você é? Quem seu pai é? E o que você fez? O que a tua geração fez para colher? Alguma coisa tem que fazer. Aí deixa eu te contar do homem. Calma aí que eu tenho que ficar aqui, meu filho. Talvez você está esperando uma grande mensagem. Vai lá no YouTube e ouve. Já foi dado. Senão eu esmago você aqui dentro se eu for pregar como pregar em congresso. Você não aguenta. A unção que é para 300 é para 300. Aí, olha só. Eu entrei, só deu tempo, fui lá dentro rapidinho, ajeitei o cabelinho, saí no portão,
E fui correndo atrás do homem que era na casa do meu pai. Chego no portão, lá na frente, cadê o homem? Desapareceu. E não tinha tempo, porque até chegar no portão, ou ele para a esquerda ou para a direita, era longo, não tinha como ele correr. Não tinha como ele sumir assim. Sabe que eu fui visitado por um anjo? Ah, você crê? Você não lê a Bíblia? Está lá em Hebreus, ó. Porque quando você pratica hospitalidade, cuidado, você está recebendo um anjo do Senhor na sua casa e não sabe, hein? Para te provar quem você é, tá? Às vezes tem pessoa que bate no teu portão e não é pessoa não, é anjo, tá? Aí um anjo me visitou. Sabe por que eu sei? Cheguei no portão, o homem não estava, falei, é impossível. Eu corri lá para casa do meu pai. Pai, veio um homem te chamar aqui assim? Não. Eu falei, meu Deus. Eu nunca vi aquele homem na vida. Voltei. Irmão, a minha vida fez um 360. Fez um 360 tão grande. Eu comecei a prosperar tanto dentro de casa. Tanto dentro de casa. A minha vida mudou completamente. Foi naquela época que eu larguei o emprego. Tudo me foi sendo dado, restituído, abençoado. Comecei a prosperar num lugar terrível. E aquela unção começou a me acompanhar. Deus começou a abrir as portas do meu ministério, me abençoar. Foi naquela época que eu trabalhei com a pastora Nádia. Fui lá para Miguel Couto. Comecei a ser usado, comecei a ser honrado. Minha vida mudou. Mudou o meu ciclo da minha vida. São atos dessa natureza, e não outra, só essa, que te eleva nesse nível. Esta eleva você nesse nível. Você pode ter certeza do que eu estou te falando. O que o homem semeia, isso também ele colherá. E se tem algo que tem que ser restaurado na igreja, é os atos de justiça da noiva do Cordeiro, que é por causa desses atos que as suas vestes estão sendo tecidas no céu. Estão sendo bordadas no céu. Ele vai te vestir com aquilo que você está fazendo. Apocalipse, meu filho. Eles são dignos de usar as vestes de linho puro, porque esses são os atos de justiça da noiva. A noiva, sim, não os telespectadores, não os membresistas, nem os evangélicos. A noiva do Cordeiro preza pelaquilo que o Cordeiro preza. Ela ama o que ele ama. Ela aborrece o que ele aborrece. Ela faz o que ele faz porque ela é apaixonada por ele. E se não são esses, o evangelho tinha sido extinto. São esses. Fala, glória a Jesus Cristo. Está tão difícil minha vida financeira. Algo está faltando em você. Algo está faltando em sua vida. Eu tenho a minha experiência dentro da casa do Senhor, o que acontece na minha vida financeira, e eu tenho minhas experiências fora. Uma não pode substituir a outra. Ambas têm que estar em atividade na nossa vida. Ambas. E Jesus, ele nos ensina, isso é bíblico. Mas simplesmente a minha boca está sendo tomada para falar com o coração de alguém aqui dentro. Simplesmente estou falando de evangelismo, estou falando de se doar, estamos falando de fazer ação, e está chegando agora Natal. Algo que você tem que fazer para alguém. Isso jamais, Jesus falou, se a um desses pequeninos, você dá um copo de água, de maneira alguma se perderá o seu galardão. Ele conta uma parábola para você. Tive sede, me deste de beber, tive fome, me deste de comer, tive nu, me vestiste, tive preso, me visitaste, tive enfermo e foi me visitar no meu leito. Quando, Senhor? Quando é que eu te vi na terra, Jesus? Quando a um desses pequeninos vocês me fizeram. O que está acontecendo é, aonde está o coração da igreja? Como o Senhor responderá? Justiça ao favor daqueles que não praticam justiça. Ele é justo. Às vezes estamos achando que nós estamos nadando na bênção, quando nós estamos só na pontinha, com a aguinha no pé ainda. E tem um rio esperando para a igreja entrar. As pessoas estão chamando de avivamento uma cura de coluna. Estão chamando de prodígio. Cura o pé, acha que é um prodígio. Cai no poder e fala que isso é avivamento. Não é nada. Aguinha no dedinho do pé. Quando nós entrarmos profundo, quando nós honrarmos a sua santidade, e honrar a sua santidade é honrar o que ele faz, o que ele fala, quem ele é. O que ele faz?
o que ele fala? Quem ele é? E assim como ele é, nós devemos ser. Isso é ser santo. Ser como ele é, fazer o que ele faz, falar o que ele diz, seguir o que ele segue, andar onde ele anda. Nós temos que ter um compromisso. Agora abra para mim livro de Deuteronômios, capítulo 32. Você recebe essa palavra? Amém. Como ouvirão, se não há quem pregue? Conforme são os pés daquele que anunciam as boas novas. Inclinai vossos ouvidos, ó céus, e eu falarei. Ouça, ó terra, as palavras da minha boca. Quem você acha que está falando? Quem? Fala mais alto. Quem? Não. Isso é Moisés falando. Olha a autoridade desse homem. Primeiro ele fala com quem? Fala com a terra ou fala com o céu? Só que em hebraico ali tem dois jogos de palavras. Inclinai os vossos ouvidos aos céus. Fala, inclinai os vossos ouvidos. Em hebraico, uma palavra ali é escutar e a outra é ouvir. É uma diferença, quem escuta e de quem ouve. Ele fala para os céus escutar, mas ele fala para a terra ouvir. Calma aí, vou abrir para você aqui. Deixa eu falar com alguns aqui. Alguns aqui estão escutando, outros estão ouvindo. O que faz diferença entre escutar e ouvir, o que é? Quando você escuta uma coisa, você está passando na rua e de repente você escutou alguém falando alguma coisa. É ou não é? Porque você tem ouvido para escutar. E quando você dá ouvido? Você se inclina para prestar a atenção e a dedicação do que aquilo, e para receber uma ordem, ou para aprender, ou para dar toda a atenção necessária ao que está sendo falado. Para o céu ele fala escutai. Por quê? É incrível que em hebraico está assim, ó. Inclinai os ouvidos. Azan. Essa palavra azan em hebraico, escutar, dá ouvidos. Está atento. Ok. Ouça, ó terra. Ouça a terra. Chamar. Aí vem do mesmo grande mandamento, chamar. Ouça, ó terra. Escute, ó céus. Porque os céus estão em uma dimensão. A terra em outra dimensão. A terra é contaminada pelo ser humano. Ela precisa ouvir. E chamar é aquele que tem que prestar toda atenção. Olha lá. Escutar. Perceber pelos ouvidos. Ter faculdade de audição. Ouvir com atenção e interesse. Compreender. Ouvir judicialmente. Concordar. Atender a solicitação. É muito mais profundo. Então quando ele fala que a terra chamar, o que ele vai falar agora é mais para a terra do que para o céu. Porque no céu está cumprido. O céu só tem que... Ok, já sei. Quando você fala com uma pessoa que já pratica, ela fala assim, já sei. Essa palavra que está sendo falada aqui, para alguns só reforça o que eles estão fazendo. Vou continuar. Estou no caminho certo. Para outros eu falei, peraí, eu tenho que aprender isso. Eu tenho que praticar isso. Então, eu digo para aqueles que estão na terra, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouça, ó terra, as palavras que eu vou vos falar.
ouça. O mal é, aqueles que acham que sabe, só escuta. Entra no ouvido, sai no outro. Por que sai? Porque acha que tem. Assim às vezes está a condição de muitos. O céu é elevado, é elevado. Às vezes o orgulho do homem, como está elevado, ele só escuta, mas ele não ouve mais. Quando achamos que fazemos o suficiente, só escutamos, mas não prestamos mais ouvido para aprender de novo. Quem presta chamar é prestar ouvido para aprender e dar atenção ao que vai ser dado, falado. Azan, está escutando? É com você. Pega aí que eu estou fazendo um jogo aqui de revelação aqui, presta atenção no que está acontecendo aqui. Posso continuar ou não posso? Virei, vamos lá. Shemar, ouve, ó Israel. Não, você trocou o versículo, volta por isso. Inclinai os vossos ouvidos, ó céus, e falarei, ouça, ó terra, as palavras da minha boca. Fala, os céus têm ouvido. A terra tem ouvido. Os céus têm olhos. Eles são... Porque o céu e a terra foi criado. Quando o Altíssimo vai falar, eu tomo hoje os céus e a terra diante de mim e de ti, Moisés. Quando Deus vai falar com Moisés, fala assim, eu tomo os céus e a terra diante de mim e de ti. Tomo por testemunha. A terra e o céu são testemunhas oculares das obras do Altíssimo, de milhares de anos, gerações e gerações. E quando ele fala, toma o céu e toma a terra, a coisa fica estreita. Porque são testemunhas eternas. Que isso certifica e valida o poder e o peso da palavra que vai ser falada. Moisés ia falar uma palavra tão poderosa para a nação de Israel. Era a última palavra de Moisés antes da sua morte. Após essa palavra, Deus fala para ele, dê a bênção para Israel e sobe para o monte e morre. E a Bíblia diz que o próprio Deus sepultou Moisés. Ninguém descobriu onde estava o corpo dele. Aqui não houvesse idolatria. Como diz o livro de Judas, o arcanjo Miguel disputou pelo corpo de Moisés. Ao ponto que o próprio Senhor mandou o arcanjo, Satanás disputou pelo corpo de Moisés contra o arcanjo Miguel. Ao ponto que o arcanjo Miguel tem que descer para proteger o corpo dele e esconder. Porque o corpo de Moisés carregava a cabode, a glória. O assentamento da glória estava no corpo dele, que diz que os 120 anos de idade, os olhos dele não tinham catarata, enxergava perfeito como qualquer adolescente, e o corpo dele tinha todo o vigor de um homem forte. Não, 120 anos de idade, ele subiu o Monte Parã. Ele foi imagina quantos quilômetros aquele velhinho andou sozinho. Quem anda na santidade tem saúde. Quem anda na santidade tem vigor. A glória da santidade protege vocês. A obediência ao que ele fala, ao que o Eterno fala. A obediência. Só que o povo não tem ouvido o Shemar. Ouve, meu povo. Dê ouvido, escute com toda a tua atenção, incline seus ouvidos, obedeçam a minha palavra. Se eu não fosse homem obediente à palavra de Deus, eu não estaria aqui nesse altar aqui hoje. Ele zela da sua palavra, ele cumpre a sua palavra. Ele diz, aqueles que me amam, são os que guardam e obedecem aos meus mandamentos. Só que parece que há quase nenhuma atenção sobre isso. Porque a igreja dessa era é ensinado o falso evangelho. A maioria, falso. Não leva eles às escrituras. Nós estamos na era pragmática. O pragmatismo, tudo que é um caminho mais rápido, mais curto, para eu ser feliz e ter sucesso, esse é o caminho. Não importando se eu vou trocar os fins pelos meios e negociar os fins. Se os meios for justificáveis para fazer eu alcançar o que eu quero, a minha carne quer, para me ter um salário melhor, ter um marido melhor, uma casa melhor, então não importa as maneiras pela qual eu vou fazer isso. Isso é pragmatismo. É aquilo que é mais prático e melhor e mais fácil, é encurtar caminho, pegar sempre atalho.
Só que as pessoas não estão entendendo que o verdadeiro evangelho é ouvir e praticar. Fala, eu preciso praticar. Você está precisando mais de prática. Os mandamentos que o Senhor teu Deus te ordenou por intermédio de Cristo Jesus nessa terra. E vou dizer para você, hein? Quanto mais você aprende novo, você mais recebe a revelação do antigo. O assentamento do que está aqui na Escritura, como Paulo diz, todas as Escrituras, ele fala para Timóteo, são aptas para ensinar, corrigir, exortar aos homens, para dar instrução aos homens. Todas as Escrituras vai te ensinar algo na sua vida. O problema é que você não entendeu ainda o que é o poder da palavra. Pela sua palavra, Hebreus diz, o autor Hebreus, ele deu origem ao universo, aos planetas e à terra que você vive. Fala, pelo poder da sua palavra. Elias diz, segundo minha palavra, porque o que habitava nele era a palavra de Deus. Paulo diz, segundo o meu evangelho, porque o que habitava nele é o evangelho de Cristo. Quando você se torna um com ele, a palavra dele se torna tua, está em você, faz parte da tua natureza. Tu é herdeiro da palavra de Deus, você é herdeiro dos códigos eternos, você é herdeiro para desatar o mundo espiritual pelo poder da palavra profética. Quando desce uma carga do céu, uma palavra profética sobre o meu espírito, eu lanço essa palavra na vida de uma pessoa, ela vem com uma descarga de poder e ela vai cumprir. Eu honro a palavra dele. Honro. Aleluia. Jesus, pela autoridade das suas palavras, expeliu os demônios. Você tem que entender que a palavra se torna carne, vida na sua natureza. Ah, eu sou muito novo, eu sou muito velho, eu sou muito isso aqui. Você é muito o quê? Sempre temos uma desculpa para não obedecer e nos responsabilizar mais e sacrificar a nossa carne diante de Deus. É sacrifício.